Bom dia, irmãos, quero saudá-los em nome do Senhor Jesus, na manhã desse dia, primeiro dia da semana, onde nós nos reunimos para louvar o nosso Deus, adorá-lo, servi-lo, sempre um privilégio fazer isso. Queridos, eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus, primeiro no livro de Êxodo, capítulo 20, onde nós iremos ler os 10 mandamentos, depois em Romanos, capítulo 7. Eu queria falar sobre um dos temas centrais da Reforma Protestante, cujo aniversário nós celebramos no dia 31 passado, que é a doutrina da depravação total do ser humano. E vamos começar com a lei, porque é a lei que caracteriza isso, que prova isso. Êxodo capítulo 20, a partir do verso 1. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar, e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Agora, meus irmãos, vamos para Romanos, capítulo 7. Eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta nesse capítulo. Nós basearemos a nossa exposição nessa manhã do verso 7 até o verso 25. Romanos, capítulo 7, de 7 a 25. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o nosso Deus nos oriente no conhecimento da sua palavra. Deus bendito, estamos diante de Ti na manhã desse dia, gratos pela reforma protestante que aconteceu há tantos anos passados e cujos efeitos permanecem até o dia de hoje. Pedimos que nos ajudes, ó Deus, agora, quando nos debruçamos sobre a Tua palavra, que foi a base daquela reforma, para que nós possamos compreendê-la, queira aplicá-la ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das razões que levou à revolta, por assim dizer, de Martinho Lutero, foi que ele descobriu que a justificação do pecador diante de Deus é pela graça. É um dom de Deus e não é alguma coisa que se adquire por mérito ou por valor. E ele chegou a essa descoberta depois de muitos anos, como monge agostiniano que ele era, tentar se justificar diante de Deus, seguindo todos os rituais, todos os preceitos, as tradições e as ordenanças da igreja cristã da época. Ou seja, ele estava querendo se justificar pela guarda da lei, dos mandamentos, dos preceitos que eram impostos aos cristãos daquela época. Até que finalmente ele chegou à conclusão de que ele não podia fazer isso, ele não encontrava em si as condições necessárias para isso. Por mais que se decidisse, por mais que se empenhasse, por mais que se esforçasse para guardar meticulosamente tudo aquilo que era pedido na Escritura Sagrada e pela igreja,
ele chegou à conclusão de que era um fracasso. Ele havia fracassado moralmente, espiritualmente, em todos os sentidos. Ele tinha consciência de que, se dependesse dele, ele jamais poderia ser aceito por Deus, ser perdoado e ter a vida eterna. Até que um dia, lendo a carta aos Romanos, especialmente o capítulo 1, onde fala no verso 16 que a justiça de Deus se manifesta pela fé, então a luz brilhou no seu coração. Ele entendeu que aquilo que ele estava tentando obter pelo seu esforço, Deus lhe concedia gratuitamente, plenamente, eficazmente, mediante a justiça que há em Cristo Jesus. Deus lhe dava, Deus lhe imputava, concedia a ele aquilo que ele estava tentando obter pelo seu mérito e jamais conseguiria. E a partir daí Lutero começou a pregar a justificação pela fé, sem as obras, sem a participação humana, sem mérito algum da nossa parte. E uma questão que se mostrava então absolutamente necessária era descobrir como, se a justificação é pela fé, se nós somos salvos gratuitamente, por que Deus deu 10 mandamentos e disse que a gente tinha que guardar esses mandamentos? Se Ele deu os 10 mandamentos, dizendo não faça isso, não faça isso, faça isso, faça aquilo, então se pressupõe que Deus está mais ou menos dizendo que a minha situação eterna ou felicidade eterna vai depender da minha obediência a esses mandamentos. Mas por outro lado tem o Evangelho que diz que nós não somos salvos pela guarda da lei, nós não somos salvos pelo que a lei determina ou pelo que ela exige, mas Deus nos concede gratuitamente a salvação em Cristo Jesus. E Lutero, juntamente com outros reformadores, enfatizaram ou nos ensinaram a razão pela qual Deus havia dado a lei, razão essa que passou despercebida a muitos judeus no Antigo Testamento e até o dia de hoje. Deus não nos deu a lei como um manual ou como um mapa, um GPS para se chegar à salvação. Na verdade, a lei é um diagnóstico da nossa situação. A lei foi dada exatamente para provar que nós somos incapazes de agradar a Deus. A lei clama, faz com que nós clamemos a Deus por uma salvação que vem de fora e não de dentro. É isso que a lei faz, como alguém que tira o raio-x do pulmão e descobre que está com pneumonia, ou faz um ultrassom e descobre que tem uma doença, que tem um tumor ou alguma coisa. A lei é um instrumento para revelar o nosso estado de perdição diante de Deus e nunca o caminho da salvação. E é exatamente o que o apóstolo Paulo está explicando aqui. A carta aos Romanos foi usada muito pelos reformadores para isso, para explicar qual é o papel da lei, porque esse é um dos assuntos com o qual o apóstolo Paulo se ocupa. Aqui no capítulo 7 é onde ele responde algumas dessas questões. Paulo, ele escreve essa carta aos cristãos da igreja de Roma, explicando o evangelho que ele prega e falando da graça que há em Cristo Jesus. Capítulos de 1 a 3, ele fala da perdição da raça humana, judeus e gentios, todos pecaram, carecem da glória de Deus. Metade do capítulo 3 até o capítulo 5, ele fala como Deus nos justifica gratuitamente mediante Jesus Cristo. E no capítulo 6 ele fala como Deus nos livra do poder do pecado, fomos libertos da escravidão do pecado. Fomos feitos livres da condenação do pecado pela nossa união com Cristo Jesus. E aí vem a pergunta então, aquela, para que a lei então? Se tudo é Cristo, se tudo é graça, se tudo é misericórdia, para que então foi dada a lei? Por que os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás e tudo mais? Ele começa o capítulo 7 dizendo que todo mundo que vem a esse mundo, todo mundo que nasce, ou já nasceu, existe e existirá, ele já vem ao mundo debaixo da obrigação de guardar a lei. É o verso 1: porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Todo o tempo em que você viver, você está debaixo do domínio da lei. Aqueles 10 mandamentos, eles são a sua obrigação, você tem que guardá-los, é ordem de Deus, não tem como fugir. O índio lá no meio do mato, o berbere lá perdido no deserto do Saara, o esquimó lá no Polo Norte, Polo Sul, onde seja, qualquer lugar que seja, toda pessoa que já veio a esse mundo, tendo consciência
detalhada dos 10 mandamentos, ou pela consciência que ele tem do certo e do errado, ele está preso à lei de Deus. Ele está debaixo da lei de Deus. Ele usa até uma ilustração aqui no verso 2, dizendo: é como uma mulher casada que está presa pela lei ao marido enquanto o marido vive. Então, está casado, é a lei do casamento. Então, nós estamos casados com a lei. Casados com a lei. E esse é o tipo de casamento que não tem divórcio. É um casamento indissolúvel. Estamos casados com a lei e a lei nos obriga toda a nossa vida. Toda a nossa vida. E agora? Qual é a situação para isso? E aí Paulo no verso 3 diz o seguinte: se essa mulher for viver com outro marido, for viver com outro, um marido estando vivo, ela será adúltera. Mas se o marido morrer, ela está livre para casar com outro. Então tem uma maneira desse casamento nosso com a lei acabar. É se o marido morrer. O marido aqui representa a lei, nós somos a mulher. E aí no verso 4, Paulo dá um final inesperado. Sabe aqueles filmes assim de suspense, que você pensa que o final vai ser um e de repente é outro? Porque o final que está encaminhando aqui é que o marido, a lei tem que morrer para que a gente seja livre. Só que Paulo dá uma virada e quem morre é a gente. Tem duas maneiras de terminar esse casamento: ou o marido morre ou a mulher morre. Deus escolhe matar a mulher, nós. E aí o nosso casamento com a lei termina. Não porque a lei morreu, porque ela não passa, é a lei eterna de Deus, mas porque Deus nos tira de debaixo dela, para que a gente agora possa casar com outro. Verso 4: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro. Quem é o amante aqui? O outro a quem nós desejamos pertencer, e não podemos porque estamos presos ao marido que é a lei, Jesus Cristo. É a Ele que nós queremos pertencer, mas não podemos, porque estamos casados com a lei, não tem como separar. Mas se nós morrermos, nós estamos livres e podemos nos unir a Cristo. Mas como é que a gente morre? Paulo diz no verso 4: vocês morreram por meio do corpo de Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, Ele não somente estava derramando o seu sangue pelos nossos pecados, mas Ele estava nos incluindo na sua morte, de maneira que agora, mortos para a lei, eu posso me unir a Cristo e servir a Deus em novidade de vida, no poder do Espírito Santo, e não mais debaixo da obrigação da lei. Que maravilha, não é? É o que ele diz no verso 6: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, que era a obrigação dela, de modo que servimos a Deus em novidade de espírito, unidos a Cristo, e não na caducidade, na velhice da lei. Muito bem, esse é o caminho de Deus. Os reformadores entenderam isso. Mas a pergunta então é: para que a lei? Ou, se a lei provoca a morte, se a lei é tão incômoda, ela de fato é boa, é de Deus? Várias questões se levantam. E aqui no verso 7 a 25, o apóstolo Paulo vai mostrar por que a lei foi dada e quais são os efeitos da lei na vida do ser humano. E ele vai falar aqui, esse é um capítulo que confunde muito e tem diferentes explicações para ele. Mas eu quero propor a você, eu quero que você leia esse capítulo comigo hoje, à luz do seu contexto, imaginando que Paulo está descrevendo o que é que acontece quando alguém tenta o caminho errado, ou seja, agradar a Deus, ou receber o favor de Deus, ou merecer a salvação através da guarda da lei, ele obedecer cada um dos mandamentos direitinho. Quando ele tenta fazer isso, o que é que vai acontecer? 3 coisas. Paulo vai descrever aqui. E aqui ele está falando como ele fosse um desses. Especialmente, vamos imaginar Paulo, um judeu, lá no deserto, naquele dia em que Deus deu a lei no alto do Monte Sinai, e ele recebe a lei como sendo o caminho de vida, e ele diz: agora sei o que é que eu vou fazer, eu vou guardar tudo isso para me salvar, e depois vem o desastre completo. Até que ele grita: como é que eu faço então para me salvar? Porque pela lei não vai dar certo, já estou vendo que não vai funcionar. Veja como é que a lei trabalha no coração do homem, o que é que ela produz
no coração do homem até nos levar a Cristo. Primeiro, ela mostra a nossa morte, verso de 7 até 13. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Concupiscência quer dizer desejos maus. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, antigamente, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, que é a lei, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, se prevalecendo do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, conclusão, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Por acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para se revelar como pecado, por meio de uma coisa boa me causou a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Tem muitas frases de Paulo aqui, mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte: imagine o seguinte, a experiência é essa. A nação de Israel estava lá no Egito, não conhecia a lei, ele não tinha os 10 mandamentos. Deus liberta a nação através de Moisés, cruza o Mar Vermelho, leva até o Monte Sinai, lá na península do Sinai. Moisés sobe ao monte, lá Deus lhe dá os 10 mandamentos, estes que nós lemos aqui no início da pregação, e Moisés traz e entrega ao povo e diz: essa é a lei de Deus. E o povo: que coisa maravilhosa, é o caminho da vida, vamos seguir isso aqui. E durante 40 anos no deserto, o povo tentou obedecer a lei, e vocês conhecem a história. Fizeram bezerro de ouro, se misturaram com as mulheres pagãs, cometendo prostituição e imoralidade, murmuraram contra Deus, se revoltaram contra Moisés, foram incrédulos, tentaram a Deus, quiseram voltar para o Egito. Eles quebraram todos os mandamentos milhares de vezes durante aquele período. O que Paulo está descrevendo aqui é essa experiência. Veja se não bate. Verso 7. É a lei pecado? Não. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Ele está se referindo a que mandamento? Ao 10º, que é o resumo de todos. Ele está dizendo: a lei não é pecado, mas na hora que Deus deu a lei e disse que cobiça é pecado, aí eu fiquei sabendo o que é pecado, porque eu não pensava que cobiça era pecado, mas na hora que Deus diz não cobiçarás, então é pecado. Puxa, então eu sou pecador, porque eu cobiço a mulher do meu próximo, eu queria ter o jumento do meu próximo, queria ter a tenda do meu próximo, queria ter a roupa do meu próximo, o emprego do meu próximo. Eu não teria conhecido o pecado se a lei não dissesse não cobiçarás, não furtarás, não adulterarás, não matarás. Então a lei me trouxe esse conhecimento. E aí o que é que aconteceu? Verso 8. O pecado toma ocasião, por isso ele aproveita então esse fato e desperta em mim toda sorte de mau desejo. A segunda consequência foi isso aí. A lei, ela tem o efeito de provocar a gente a fazer o que não presta. Eu já contei essa ilustração, mas eu gosto dela, daquele empresário que mandou fazer um hotel muito bonito à beira de uma estrada muito movimentada, todo de vidro o hotel, as paredes de vidro, a janela de vidro, porta de vidro, e durante anos era uma maravilha, nunca teve problema, até que entrou um gerente muito esperto que ele contratou, disse: patrão, você não tem medo que alguém jogue uma pedra aí não? Já pensou alguém passar e jogar um tijolo aí? Isso é muito caro. Aí o patrão: tá bom. Aí no dia seguinte ele colocou a placa: é proibido jogar tijolo na parede de vidro. Não precisa dizer o que é que aconteceu no dia seguinte, né? Ninguém tinha tido essa ideia, né? Mas na hora que a lei diz é proibido, desperta. Então o pecado toma a ocasião pelo mandamento e desperta em nós todo o desejo que não presta. Quando está dizendo não cobiçarás a mulher do teu próximo, pode ser que você nem estava cobiçando, mas o próprio mandamento diz: epa, é possível cobiçar. A mulher do meu próximo é mesmo. Aí você começa a olhar para a mulher do seu próximo que você nunca tinha olhado antes. O mandamento desperta esse tipo de coisa no nosso coração. E aí, verso 9:
ele diz: outrora sem a lei eu vivia, lá no Egito, eu não tinha os mandamentos, vivia sem a lei, mas agora sobreveio o preceito, Deus deu a lei, e o resultado, o pecado reviveu e eu morri, porque o salário do pecado é a morte. Então a lei acaba causando a morte, não porque ela é ruim, porque ela vem de Deus, mas ela é um instrumento pelo qual o pecado nos mata, nos declara culpados e debaixo da condenação de Deus. Olha a conclusão que ele chega no verso 10: e o mandamento que me fora para a vida, o mandamento que eu recebi pensando que era o caminho para Deus, esse na verdade eu verifiquei que se me tornou para morte. Se tornou para a morte. E aí ele descreve no verso 11 até o verso 13, como o pecado se prevalece da lei e finalmente nos mata. Concluindo, no verso 12 ele diz: a lei é santa, o mandamento é santo e justo e bom. E qual é o problema se a lei é santa e o mandamento de Deus é santo, justo e bom? O problema é que a lei justa, santa e boa foi dada para pessoas que não são santas, que não são justas e que não são boas. O problema não é a lei, o problema somos nós. Então essa é a primeira conclusão de Paulo. A lei foi dada para mostrar que nós, para caracterizar o pecado, dar força ao pecado e com isso nos levar a ver que nós estamos mortos diante de Deus, porque nenhum de nós guarda a lei. Nenhum de nós a observa completamente e plenamente o tempo todo. Como consequência, a lei nos leva à morte diante de Deus. Segundo impacto da lei em quem deseja viver debaixo dela, é que ela mostra a nossa impotência espiritual, que nós não temos condições de resolver essa situação. O conflito que Paulo narra em seguida, ele fala na primeira pessoa, como se fosse com ele, mas lembra, ele está descrevendo a situação de alguém que não conhece a Cristo, não regenerado, debaixo da lei. Essa pessoa tem conhecimento da lei, que é o caso dos judeus. Os judeus sabiam a lei, receberam a lei, até tinham prazer na lei, mas ao tentar cumprir a lei, eles vão descobrir que eles não podem fazer isso, e Paulo fala como se fosse um deles, a partir do verso 14. Bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo meu modo próprio de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Paulo aqui está descrevendo como se fosse a experiência dele, a angústia que vive uma pessoa que sabe a vontade de Deus, que tenta fazer pelo seu próprio esforço e não consegue. Olha o que ele diz, verso 15. Verso 14 ele começa admitindo, a lei é espiritual, mas qual é o problema? Que eu sou carnal, eu sou vendido na escravidão do pecado, estou agrilhoado, estou preso aos desejos pecaminosos que foram provocados pela lei. Estou preso, sou escravo do pecado. É isso que ser escravo significa. O escravo não tem vontade própria, o escravo faz a vontade do seu patrão, e ele está dizendo que ele é escravo do pecado, portanto ele não faz o que ele quer, ele faz o pecado o tempo todo, mesmo sabendo que está errado, e mesmo querendo fazer o certo, mas ele não encontra forças, ele não tem liberdade. Como ele diz no verso 15, eu não compreendo o meu modo de agir, pois eu não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Ele descobre no dia a dia que ele faz não aquilo que ele prefere, porque ele entende, ele sabe que a lei é justa, santa e boa, mas aquilo que exatamente a lei diz para ele não fazer, ele faz o tempo todo, porque ele é escravo do pecado. Verso 16, se eu faço isso, eu estou consentindo com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ele agora não somente diz que ele é escravo do pecado, mas diz que o seu patrão mora dentro dele. O pecado habita em mim.
Estou descobrindo isso. Não somente sou escravo, mas é um patrão que está dentro de mim. Verso 18, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Pecado habita em mim. Eu quero fazer o bem, o querer o bem. Eu posso querer, eu desejo, eu almejo, eu penso, eu vejo, eu entendo que eu tenho que não olhar para a mulher do próximo, não cobiçar nada do próximo, eu tenho que me contentar com as coisas que tenho, eu não posso furtar, eu não posso matar, eu tenho que dar a Deus o primeiro lugar, mas eu simplesmente não consigo. Não consigo. Tem um poder maior dentro de mim que me escraviza ao pecado e me faz quebrar a lei de Deus. Verso 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Verso 20, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Fale de livre-arbítrio agora. Eis aqui o seu livre-arbítrio. Aqui você tem um homem, conhecedor da lei de Deus, da vontade de Deus, que quer fazer a vontade de Deus, mas não é livre. Ele não consegue. O seu arbítrio está escravizado ao pecado, está amarrado à natureza pecaminosa. E essa foi uma das coisas que os reformadores entenderam, que o homem não tem mais livre-arbítrio depois da queda, porque o seu arbítrio, o seu querer e a sua vontade estão inclinados ao mal, está acorrentado ao mal. Ele não pode fazer a vontade de Deus, não pode agradar a Deus, não pode nem se preparar para isso. É isso que a lei provoca, o conhecimento da nossa impotência. E você sabe que eu estou certo, é só examinar a sua consciência. Quantas vezes você pecou contra a luz que você tem? Você sabia que era errado e você fez do mesmo jeito. E quantas vezes você sabia qual era a coisa certa para você fazer, mesmo assim você fez a coisa errada? Você não peca na ignorância. Você sabe exatamente o que você está fazendo e faz da mesma forma. A história e a sua consciência e a Escritura confirmam isso. Essa é a razão pela qual Deus nos deu a lei, para mostrar a nossa impotência. E finalmente, a lei nos foi dada para revelar a nossa mais profunda escravidão. Veja a partir do verso 21. Então, ao querer fazer o bem, eu encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Aqui nesses versículos finais, o apóstolo Paulo revela ou mostra a escravidão a qual nós estamos sujeitos e que é revelada pela lei. Ele diz no verso 21, resume o conflito aqui, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Ele quer fazer, mas encontra essa lei de que o mal habita nele, e o mal o escraviza, o domina. Verso 22, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O judeu se gloriava na lei. Aqui em Romanos capítulo 2, no início da carta, ele diz: o judeu se gloria na lei, o judeu sabe que na lei tem a verdade, que ele se julga então o mestre dos ignorantes. O judeu tinha prazer na lei de Deus. Mas quantos guardavam? Pergunte ao apóstolo Paulo, ele vai lhe dizer quantos guardavam. Tinha prazer na lei de Deus. Verso 23, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Pensou bem nessa expressão?
Aqui no início, quando nós começamos, no capítulo 7, ele disse no verso 14: eu sou vendido à escravidão do pecado. Ele usou a figura da escravidão, que era muito comum naquela época. As pessoas compravam escravos, os escravos não tinham vontade, eles tinham que obedecer absolutamente a seu patrão. Mas agora ele usa uma outra figura no verso 23 para dizer a mesma coisa. Ele diz que ele vê nos seus membros, no seu corpo, outra lei, guerreando contra a lei da minha mente e ganhando, porque lhe faz prisioneiro da lei do pecado. A outra figura agora é de um prisioneiro de guerra. Primeiro do escravo, mas agora ele diz: eu me sinto como um prisioneiro de guerra, eu perdi essa guerra, estou preso. Estou preso da lei do pecado que está nos meus membros. E aí no verso 24, finalmente ele grita. A lei, aqui no verso 24, alcança o propósito, porque esse é o objetivo da lei, fazer você gritar isso aqui, ó. Enquanto você não gritar isso diante de Deus de todo o coração, você não está pronto para ser salvo. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável pessoa que eu sou, quem vai me livrar? Porque eu não consigo. Só quando você gritar isso, é que você está pronto para ser salvo. Mas enquanto você no seu coração abrigar alguma esperança de que você é melhor do que os outros, que você pode fazer o que os outros não fazem, que está tudo sob controle, que você vai chegar lá, que Deus vai lhe dar o seu merecimento, você não entendeu, foi nada. Você tem que chegar no verso 24 para poder ser salvo. Porque até você chegar aqui, você ainda não está pronto. Porque ou você depende completamente de Cristo, ou não depende de forma nenhuma. E você vai cair em Romanos 7. Você vai cair em Romanos 7. A resposta que Paulo sussurra no ouvido do desesperado do verso 24 é quase que um parênteses. Na minha Bíblia eu coloquei entre parênteses: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Porque ele vai desenvolver isso no capítulo 8. Aqui ele está fazendo o trailer, né? É só um preview do que é que ele vai dizer no capítulo 8. Então eu coloquei até entre parênteses aqui, porque ele não está desenvolvendo ainda. Ele viu a pessoa desesperada gritando: quem vai me livrar? Como é que eu vou me salvar? Eu sou impotente, eu não posso. Paulo chega e diz: calma, Jesus Cristo. Vou falar disso já já, deixa eu só terminar meu pensamento. E ele termina o pensamento no verso 25: de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. Desespero total. Capítulo 7 termina em desespero. Alguns queridos irmãos olham para esse capítulo e eles dizem assim: puxa vida, Paulo está descrevendo a experiência dele. Era essa a experiência que Paulo vivia. Será? Porque aqui não tem vitória nenhuma. Será que Paulo vivia escravo do pecado o tempo todo? Paulo nunca conseguia fazer o bem que ele queria. Paulo nunca conseguia agradar a Deus em nada. Regenerado pelo Espírito, com o Espírito Santo morando nele, novo nascimento, unido a Cristo. No capítulo 6 ele diz que já havia sido liberto da escravidão do pecado. O que ele está descrevendo aqui? Gente, eu acredito que Paulo não está descrevendo aqui a experiência cristã normal. Eu sei que muitas vezes você leu esse capítulo e se consolou dizendo: puxa, até Paulo passava por isso, né? Então eu estou bem. Se até Paulo passava por isso, eu estou bem. Paulo não está descrevendo a experiência cristã normal aqui. Ele está descrevendo o desespero de alguém que quer agradar a Deus por suas próprias forças. Esse eu de Romanos 7, ele não ganha uma, ele perde todas. Isso aqui não é experiência cristã. E se sua vida é igual a isso aqui, alguma coisa está errada. Se sua vida é até o verso 23, alguma coisa está errada. Esse conflito, essa escravidão constante, nunca libertação, nunca vitória. Alguma coisa está errada na sua vida. Isso não quer dizer que o crente verdadeiro, ele não tem conflito. Só que ele é vencedor. Gálatas capítulo 5. É só você ler lá as obras da carne, fruto do Espírito, e Paulo afirmando que pelo Espírito nós mortificamos a obra da carne e somos vencedores. Há um conflito cristão, mas ele sempre redunda em vitória. O que está sendo descrito aqui é a derrota total. É isso que a lei veio fazer.
E eu termino então com algumas aplicações para nós. Eu desconfio que muita gente nas igrejas ainda não foi convertida porque nunca entendeu isso aqui, porque nunca chegou ao ponto de gritar: miserável homem que sou. Na teologia reformada nós chamamos isso de convicção de pecado. É você estar convicto de que você é um pecador, que você está perdido e que só merece a ira de Deus, e que você, em misericórdia, esperando a misericórdia de Deus, você clama a Ele e espera somente nele. Convicção de pecado. Segundo ponto aqui que nós queremos tirar como lição. Esse é um dos melhores capítulos que eu acho na Bíblia para explicar o que é a depravação total. A depravação, que é uma doutrina da reforma protestante. A doutrina da depravação total diz que o pecado de tal maneira nos atingiu, que ele corrompeu todas as nossas faculdades, especialmente a nossa vontade. A nossa vontade é escrava do pecado, ela é inclinada a todo o mal. Por isso, se você deixar o homem à sua própria vontade, e se você disser ao homem, a escolha é sua, está aqui a escolha dele. Se você disser ao homem, é você que escolhe, a decisão é sua, está aqui já a resposta. Ele não vai conseguir. E isso é a base para dizer, se Deus não vier ao nosso encontro, se Deus não vier pelo seu Espírito, iluminando o nosso conhecimento, fortalecendo a nossa vontade, regenerando a nossa natureza, quebrando os grilhões do pecado, você não pode se converter, você não pode entender, você não pode crer, você não pode ser salvo. A salvação do começo ao fim é obra de Deus, é pela graça. E nessa manhã só resta a você uma esperança, é que esse Deus tenha misericórdia de você, é que esse Deus tenha compaixão de você, porque se Ele não tiver, sua vida é Romanos 7, e o fim dela é a perdição eterna. Mas graças a Deus, capítulo 8, verso 1, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que condenação é essa? É essa do capítulo 7 que ele acabou de descrever. Quem está em Cristo, ele não está mais debaixo dessa condenação. Por quê? Verso 2, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. É isso que é ser cristão, estar livre dessa lei do pecado e da morte. A lei condena, o pecado me assalta, me domina, me aprisiona, me escraviza e eu morro. Essa é a lei a qual está sujeita toda a raça humana, a lei do pecado e da morte. É nesse casamento que nós estamos. Como sair dele? A resposta é graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse foi o grito da reforma protestante. Há esperança para o pecador na obra completa e plena de Cristo. O que fazer então? Arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Se volte para Deus, não com mérito ou qualquer coisa que você pensa que você tenha, mas com esse grito nos lábios: Deus, eu sou um desventurado, eu sou um miserável, eu sou um pecador, sou escravo do pecado, te desobedeci minha vida toda, mas agora eu me chego em esperança a Ti, tenha misericórdia de mim. Eu quero Jesus para ser o meu único e suficiente Salvador. Que Deus lhe ajude nessa manhã, que você saia daqui nessa manhã tendo convicção de que é pela graça, somente pela misericórdia de Deus, e que Deus salva pecadores, continua salvando, e Ele deseja salvar nessa manhã também. Amém.